Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar aqui no canal da Mel os comentários de Ellen White sobre a lição da escola sabatina dos adultos. Já estamos aí na quarta lição do trimestre, cujo tema é Vendo a Face do Ourives. Para você que está chegando agora, muito bem-vindo a este canal. Se inscreva, compartilhe com seus amigos e seus familiares e que Deus continue te abençoando. Bom, lição 4, sábado, 16 de julho. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Malaquias capítulo 3, versículo 3. Esse é o processo de refinar e purificar, a ser feito pelo Senhor dos Exércitos. Esse processo é muito difícil para o ser humano, mas é unicamente por meio dele que se podem remover as escórias e contaminadoras impurezas. Nossas provações são todas necessárias para nos levar mais perto de nosso Pai Celestial, em obediência à sua vontade, de modo a lhe oferecermos uma oferta em justiça. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 450 e 451. Os conflitos da terra, na providência de Deus, proporcionam o treinamento necessário para o desenvolvimento de um caráter apto para as cortes do céu. Devemos nos tornar membros da família real, os filhos de Deus, e todas as coisas cooperam para o bem. Romanos capítulo 8, versículo 28, dos que amam a Deus e se submetem à sua vontade. Nosso Deus é um socorro bem presente em todo tempo de necessidade. Ele conhece perfeitamente os mais íntimos pensamentos de nosso coração, todos os intentos e os desígnios de nossa alma. Quando nos achamos em perplexidade, ainda antes de lhe expormos nossa aflição, ele já está tomando providências para nosso livramento. Nossa dor não passa despercebida. Ele sabe sempre muito melhor que nós exatamente o que é necessário para o bem de seus filhos e nos guia como escolheríamos ser guiados caso pudéssemos discernir o próprio coração e ver nossas necessidades e os perigos que corremos, como Deus os vê. Mas seres finitos raramente conhecem a si mesmos, não compreendem a própria fraqueza. Deus os conhece melhor que eles mesmos e compreende a maneira de os conduzir. Caso nele confiemos e lhe entreguemos nosso caminho, ele dirigirá nossos passos na rota que nos levará à obtenção da vitória sobre todo desejo mau e todo traço de caráter que discorda do caráter de nosso modelo divino. Nossa alta vocação, página 314. Muitos se enganam quanto ao estado de seu coração. Não entendem que o coração natural é enganoso mais que todas as coisas e perverso. Envolvem-se em sua própria justiça e satisfazem-se em alcançar sua própria norma humana de caráter, mas quão fatalmente fracassam quando não alcançam a norma divina e por si mesmos não conseguem satisfazer as reivindicações de Deus. Podemos medir-nos por nós mesmos, podemos comparar-nos uns aos outros, podemos dizer que procedemos tão bem como fulano ou cicrano, mas a pergunta para a qual o juízo exigirá resposta é: satisfazemos as reivindicações dos altos céus? Alcançamos o padrão divino? Está nosso coração em harmonia com o Deus do céu? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 320 e 321. Domingo, 17 de julho, à sua imagem.
Uma transformação de caráter, como a que se vê na vida de João, é sempre o resultado da comunhão com Cristo. Pode haver notáveis defeitos na vida de um indivíduo, contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da graça divina o transforma e o santifica. Contemplando como em um espelho a glória do Senhor, ele é transformado de glória em glória, até alcançar a semelhança daquele a quem adora. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. João ensinava a santidade e, em suas cartas à igreja, estabeleceu regras infalíveis para a conduta do cristão. Ele escreveu: todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João capítulo 3, versículo 3. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. O apóstolo mostrava que o cristão precisa ser puro de coração e de vida. Jamais deve se satisfazer com uma religião vazia. Como Deus é santo em sua esfera, assim também o ser humano decaído deve ser santo em seu próprio campo de ação, mediante a fé em Cristo. Atos dos Apóstolos, página 356. Quanto mais estudarem o caráter de Cristo, mais atraente ele parecerá para vocês. Ele se tornará mais próximo de vocês, em estreita companhia. As afeições de vocês se protegerão para ele, se projetarão para ele. Se a mente é moldada pelos objetos com os quais está mais relacionada, então pensar em Jesus e falar sobre ele os capacitará para que sejam semelhantes a Cristo em espírito e em caráter. Refletirão sua imagem naquilo que é grandioso, puro e espiritual. Terão a mente de Cristo e ele os enviará ao mundo como seus representantes espirituais, refletindo a Cristo, página 57. Foi-me mostrado que, no futuro, veremos quão intimamente todas as nossas provas estavam ligadas à nossa salvação e como essas leves aflições produziram para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. A abnegação, privação, tribulação, aflição e perseguição que Paulo suportou foram para ele consideradas momentâneas. As coisas do tempo presente não foram consideradas dignas de ser mencionadas em comparação com o eterno peso de glória que estaria reservado aos cristãos quando a luta terminasse. Essas próprias aflições eram obreiras de Deus, ordenadas para o aprimoramento do caráter cristão. Quaisquer que sejam as circunstâncias do cristão, por mais escuros e misteriosos que sejam os caminhos da providência divina, por maiores que sejam as suas privações e sofrimentos, ele pode desviar o olhar de tudo isso e dirigi-lo para o que é invisível e eterno. Tenha a bendita certeza de que todas as coisas estão contribuindo para o seu bem. Comentário de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6, página 1225. Segunda-feira, 18 de julho. Não é dia de preguiça, é dia de escutar aí os comentários de Ellen White sobre a lição da escola sabatina. Fé em meio ao fogo refinador. O cristão que ama seu Pai Celestial pode não discernir, mediante providências externas ou sinais visíveis, nenhum favor celestial, além do que é concedido aos de pouca ou nenhuma consagração. Muitas vezes ele se acha profundamente afligido, perturbado, perplexo e assediado por todos os lados. As aparências lhe são contrárias. Jó foi despojado de seus tesouros terrestres, separado dos filhos e tornado espetáculo repugnante aos amigos. Mas Deus, no momento em que foi da sua vontade, mostrou que não havia abandonado seu servo.
Quem precisar, por amor de Cristo, passar pelo calor da fornalha, terá ao lado o Senhor, como os 3 fiéis de Babilônia. Quem amar o Redentor se alegrará em todas as ocasiões de participar das suas humilhações e insultos. O amor de Jesus torna doce o sofrimento. Nos lugares celestiais, páginas 271. Deus recompensará a pessoa de fé e obediência. Se essa fé for introduzida na experiência da vida, ela habilitará a quem quer que tema e ame a Deus a suportar as provas. Moisés era cheio de confiança em Deus, porque tinha uma fé que se apropriava das bênçãos. Ele precisava de auxílio e por ele orou, apoderou-se dele pela fé e cultivou em sua experiência a crença de que Deus cuidava dele. Cria que Deus regia sua existência de maneira particular. Via e reconhecia a Deus em cada detalhe de sua vida e sentia estar sob o olhar daquele que tudo vê, que pesa os motivos, que prova o coração. Olhava a Deus e nele confiava quanto à força para atravessar toda forma de tentação sem se corromper. Ele sabia que lhe fora designada uma obra especial e desejava, na medida do possível, tornar essa obra um êxito completo. Mas sabia que não poderia fazê-lo sem o auxílio divino, pois tinha que tratar com um povo perverso. A presença de Deus era suficiente para conduzi-lo através das situações mais difíceis em que um homem possa ser colocado. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 554 e 555. Quando nos advêm provas, não devemos nos deter na grandeza das dificuldades, sentindo que não podemos ter alegria no Senhor. Certamente teremos mudanças de sentimentos. Chegarão a nós tempos de desânimo e depressão. Viveremos, no entanto, de sentimento ou de fé? Quando nossos irmãos e amigos falam inadvertidamente e nos causam mal-estar, não devemos ficar abatidos. Lembremos-nos de que estamos num mundo de prova e sofrimento, de tristeza e decepção. Quando essas experiências nos advêm, deveriam nos conduzir a Cristo. Se não o fizerem, seremos derrotados. A purificação não é agradável, mas vamos nos lembrar de que Cristo veio ao mundo e assumiu a humanidade para que pudesse suportar as aflições que os seres humanos precisam suportar e ser um exemplo de perseverança fiel sob toda forma de provação. Deus quer que percebamos que somos parte da grande família humana e que devemos suportar seus testes. Olhando para o alto, página 246. Terça-feira, 19 de julho, as últimas palavras de Jesus. Não estaremos prontos para encontrar o Senhor despertando ao ouvir o grito: Eis o noivo. Mateus capítulo 25, verso 6. E então, tomando nossas lâmpadas vazias para enchê-las, não podemos viver afastados de Cristo aqui e ainda assim estar aptos para a sua companhia no céu. Pela atuação do Espírito Santo, a palavra de Deus é uma luz quando se torna um poder transformador na vida de quem a recebe, implantando no coração os princípios de sua palavra. O Espírito Santo desenvolve nas pessoas os atributos de Deus. A luz de sua glória, seu caráter deve ser refletida em seus seguidores. Assim devem glorificar a Deus e iluminar o caminho para a mansão do esposo, para a cidade de Deus e para o banquete de bodas do Cordeiro. Parábolas de Jesus, página 244. A humanidade não possui luz em si mesma. Separados de Cristo, somos semelhantes a uma vela não acesa, como a lua quando tem a face voltada para o lado contrário ao sol. Não temos um único raio luminoso a lançar sobre as trevas do mundo. Ao volver-nos, porém, para o sol da justiça, ao nos colocarmos em contato com Cristo, todo o nosso ser é iluminado
com o brilho da divina presença. Os seguidores de Cristo devem ser mais que uma luz entre os homens. Eles são a luz do mundo. Jesus diz a todos quantos proferem seu nome: vocês se entregaram a mim, e eu os entreguei ao mundo como meus representantes. Como o Pai o enviara ao mundo, assim declarou ele, também eu os enviarei ao mundo. João capítulo 17, verso 18. Da mesma forma que Cristo é o meio para a revelação do Pai, assim devemos nós ser o meio para a revelação de Cristo. Embora nosso Salvador seja a grande fonte de iluminação, não esqueçamos, como cristãos, de que Ele é revelado através da humanidade. As bênçãos de Deus são concedidas por meio de agentes humanos. O próprio Cristo veio ao mundo como o Filho do Homem. A humanidade, unida à natureza divina, deve tocar a humanidade. A Igreja de Cristo, cada discípulo do Mestre individualmente, é o veículo designado pelo céu para a revelação de Deus aos seres humanos. Anjos de glória esperam comunicar por nosso intermédio a luz e o poder celestiais a quem está quase a perecer. O maior discurso de Cristo, página 31 e 32. Deus apela a seu povo para que seja uma luz brilhante no mundo, resplandecendo em meio às trevas do pecado. Viver de acordo com o doador da vida traz suas recompensas. Ele andou fazendo o bem. Assim fará todo verdadeiro seguidor de sua vontade, cheio de um senso sagrado de sua lealdade a Deus e de seu dever para com os seus semelhantes, mediante o conhecimento da verdade apresentada por Jesus. Os cristãos devem crescer em graça, aproximando-se constantemente da perfeição de caráter. Olhando para o alto, página 171. Quarta-feira, 20 de julho, os sábios. Deus escolheu dentre os gentios um povo para si e deu-lhes o nome de cristãos. Esse é um nome real, dado aos que se unem a Cristo. Pedro diz: se alguém sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Tomara que o povo de Deus aceite o que ele diz e tome posse do maravilhoso tesouro do conhecimento que está aberto para eles. Temos diante de nós o exemplo mais elevado e santo. Jesus foi sem pecado em pensamento, palavra e ação. A perfeição assinalou tudo o que ele fez. Ele nos indica o caminho que trilhou, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Exaltai-o, página 292. Uma única frase das Escrituras é de muito mais valor que 10.000 ideias e argumentos humanos. Os que se recusam a seguir os caminhos de Deus receberão por fim a sentença: afastem-se de mim. Mateus capítulo 25, verso 41. Mas, ao nos submetermos à vontade de Deus, o Senhor Jesus nos dirige a mente e põe nos lábios palavras de certeza. Podemos ser fortes no Senhor e na força de seu poder. Recebendo Cristo, somos revestidos do poder dele. Ao habitar Cristo em nós, sua força vem a ser nossa. Sua verdade será vista em nós abundantemente. Nenhuma injustiça será notada na vida. Podemos falar palavras oportunas aos que não conhecem a verdade. A presença de Cristo no coração é um poder vitalizante que fortalece todo o ser. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 63. O dia está chegando e está próximo de nós, em que cada aspecto do caráter será revelado por uma tentação especial. Os que permanecerem leais ao princípio, que exercerem fé até o fim, serão os que se demonstraram leais sob a prova durante as horas prévias de seu tempo de graça e formaram um caráter à semelhança de Cristo. Serão os que cultivaram o íntimo
conhecimento de Cristo e que, mediante a sabedoria e a graça dele, são participantes da natureza divina. Mas nenhum ser humano pode dar a outro a dedicação do coração e as nobres qualidades de espírito e suprir de poder moral suas deficiências. Para conhecê-lo, página 350. Cada um de nós pode fazer muito um pelo outro, dando às pessoas um exemplo semelhante ao de Cristo, influenciando-os assim a ir a Cristo em busca da justiça, sem a qual não podem suportar o julgamento. As pessoas devem considerar em espírito de oração a importante questão da edificação do caráter e moldar seu caráter segundo o modelo divino. Nosso precioso Redentor está diante do Pai como nosso intercessor e está preparando mansões para todos os que creem nele como seu Salvador pessoal. Quinta-feira, 21 de julho, caráter e comunidade. Os que pertencem à família da fé nunca devem negligenciar suas reuniões, pois esse é o meio designado por Deus para levar seus filhos à unidade, a fim de que, em amor cristão e companheirismo, possam ajudar, fortalecer e animar uns aos outros. Como irmãos de nosso Senhor, somos chamados com uma santa vocação a uma vida santa e feliz, havendo entrado no caminho estreito da obediência. Renovemos nossa mente pela comunhão uns com os outros e com Deus. Ao vermos o dia de Deus se aproximando, reunamo-nos frequentemente para estudar sua palavra e exortar uns aos outros a sermos fiéis até o fim. Nossa alta vocação, página 164. Embora Paulo possuísse grande capacidade intelectual, sua vida revelava o poder de uma sabedoria mais rara, que lhe dava rapidez de discernimento e empatia. Isso o colocava em íntima ligação com outros, capacitando-o a despertar neles sua melhor natureza e inspirá-los a lutar por uma vida mais relevante. Seu coração estava cheio de fervoroso amor pelos fiéis de Corinto. Almejava ver neles uma consagração que os fortalecesse contra a tentação. Ele sabia que, em cada passo na caminhada cristã, encontrariam a oposição na sinagoga de Satanás e que diariamente teriam de enfrentar conflitos. Os crentes de Corinto necessitavam de uma experiência mais profunda nas coisas de Deus. Eles não sabiam exatamente o que significa contemplar sua glória e ser transformado de caráter em caráter. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Haviam visto apenas os primeiros raios do alvorecer dessa glória. O desejo de Paulo era que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19. Conhecendo e prosseguindo em conhecer aquele cuja vinda será como o amanhecer. Oséias capítulo 6, versículo 3. E continuassem a aprender dele, até que chegassem ao pleno meio-dia de uma perfeita fé evangélica. Atos dos Apóstolos, página 195 e 196. Deus está guiando um povo do mundo para a exaltada plataforma da verdade eterna, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ele disciplinará e habilitará seu povo. Eles não estarão em divergência, um crendo em uma coisa e outro tendo fé e opiniões inteiramente opostas e movendo-se cada qual independentemente do todo, pela diversidade dos dons e governos que ele pôs em sua igreja. Todos alcançarão a unidade da fé. É necessário que nossa unidade hoje seja de caráter tal que resista à prova. Temos muitas lições para aprender e muitíssimas para desaprender. Somente Deus e o céu são infalíveis. Quem acha que nunca terá que abandonar uma opinião formada e nunca terá ocasião de mudar de critério será decepcionado. Enquanto nos apegarmos obstinadamente às nossas próprias ideias e opiniões, não poderemos ter a unidade pela qual
Cristo orou. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 29 e 30. Sexta-feira, 22 de julho, chegamos aí ao final de mais uma semana. O sábado está chegando. Um feliz sábado para você, para sua família. Que Deus te abençoe muito. Aproveita esse dia especial. Vamos lá, estudo adicional. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. Nunca seu cuidadoso estudo foi tão importante como hoje. Jamais qualquer geração prévia teve de enfrentar aflições tão intensas. Nunca antes jovens foram defrontados por perigos tão grandes como hoje. Ellen White, Educação, página 159. As virgens imprudentes simbolizam os que não se prepararam mediante o desenvolvimento do caráter, de modo a subsistir em tempo de crise. É como se fossem a seus vizinhos e dissessem: dê-nos do seu caráter ou nos perderemos. O Senhor concedeu a toda pessoa a oportunidade de obter um caráter justo através das horas de graça. Não proveu, porém, um meio pelo qual o agente humano pudesse comunicar a outro o caráter que ele desenvolveu, passando por experiências difíceis, aprendendo lições do grande mestre, de modo que possa manifestar paciência sob provações e exercitar fé, de modo que possa remover montanhas de impossibilidade. Ellen White, para conhecê-lo, página 347. Que Deus te abençoe e até a próxima.